Olá, querido estudante. Hoje eu vou pedir a ajuda de um grande companheiro para me acompanhar na resolução dessa questão do Enem. Isso eu que mando aqui na física. Fique sabendo que para você resolver qualquer problema de hidrostática, você vai precisar conhecer o teorema de Stephen. Poxa vida, Deus gosta do homem. Pois é, pressão hidrostática é igual a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade H. Isso aqui é o H. Entendeu? Não? Decore. Pressão, força sobre área. Entendeu? Não? Decore. Pressão absoluta, pressão atmosférica mais DGH. Então, decore. E se eu tiver vasos comunicantes? Sempre mesmo no nível horizontal. Por quê? Decore. E se girar? Mesma coisa. Decore. Bem, nosso amigo professor tradicional já deu sua contribuição a respeito. Agora, será que esses conhecimentos vão ser o suficiente para a gente resolver esse problema? Então vem comigo. Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Opção A. A força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor? Opção B. A densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco? Opção C. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora? Opção D. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar? Ou opção E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. E aí, o que é que você vai fazer em relação àquelas fórmulas? Eu te pergunto, será que você não sabe interpretar a questão? Ou será que te falta o conhecimento conceitual, a compreensão da física? Bem, vou te contar. A questão é este último. Vamos aprender um pouco para entender qual resposta marcar? Vamos ver que nem sempre é só interpretação. Para entender o que acontece lá no canudinho, você precisa compreender o que é pressão, e em especial a pressão exercida pelos fluidos, que são objetos no estado líquido ou gasoso. Por exemplo, se você tem o ar, as partículas que constituem o ar estão colidindo com a superfície da sua pele. Nessa colisão, exercem uma força sobre esta área da superfície. A gente define pressão como sendo a intensidade da força perpendicular à superfície que nela está atuando e empurrando, dividido pela área. Força por área me dá a pressão. Mas da mesma força que um gás pode exercer pressão sobre uma superfície, um líquido também pode fazê-lo. Um sólido também. Mas nós vamos focar agora o nosso estudo nos líquidos. Agora vamos ao teorema de Stephen. Stephen percebeu que quanto mais profundamente mergulhava, mais incômoda era a atuação da pressão nele. Então a gente já sabe que se mergulhar mais profundamente, a pressão vai aumentando cada vez mais. Quando nós estamos aqui próximos à superfície do líquido, é a atmosfera que está atuando e pressionando a gente. Mas à medida que a gente vai descendo, é o que nós chamamos de coluna de líquido que vai acrescentando valor na pressão. Nós dizemos que aqui embaixo, a pressão vai ter o valor da pressão atmosférica lá em cima, mais a densidade do líquido envolvido, vezes G, vezes a profundidade H. Então, quanto mais profundo nós vamos, mais pressão nós sentimos. Agora veja, vai aparecer aqui densidade do líquido e também gravidade. Isso quer dizer que a força-peso vai ser equilibrada pelas forças de pressão. Daí a influência do valor do peso no valor da pressão exercida pelos líquidos e sobre os líquidos também. E, obviamente, a gente sabe que quanto mais profundamente nós mergulhamos, mais líquido teremos sobre a nossa cabeça, aumentando, portanto, a pressão. Mas não devemos nos esquecer de que, lá em cima, já temos a atmosfera, e essa atmosfera vai ser somada à pressão exercida pelo líquido. Este termo aqui da nossa equação, daqui para cá, é chamada pressão devida à coluna de líquido, pressão manométrica, pressão hidrostática. Esta daqui, este P, é chamada pressão absoluta, total, devido a esses dois componentes, a pressão atmosférica acrescida da pressão devido à coluna de líquido.
E o problema do canudo? Nós sabemos que na superfície do líquido, tanto aqui de fora quanto aqui de dentro do canudo, a gente vai ter a atmosfera atuando, exercendo uma pressão que mantém toda a superfície do líquido em equilíbrio. Se nós temos dois pontos no mesmo nível, no mesmo líquido, eles estão sujeitos à mesma pressão em equilíbrio, de acordo com o teorema de Stephen. Mas como é que a gente faz para esta água poder subir? A gente vai reduzir a pressão no interior da boca. Essa pressão reduzida no interior aqui do canudo, né, que está fazendo parte da boca, está conectada com a boca, na hora que eu reduzo essa pressão, a água vai subir. Mas por que eu posso dizer isso? Você se lembra de que PV é igual a nRT? Isso daqui é a chamada equação geral dos gases perfeitos. A pressão exercida por um gás depende do volume, da quantidade de matéria e da temperatura. Então, como é que a gente vai reduzir a pressão aqui no interior do canudo? Fazendo o seguinte, a gente vai reduzindo a quantidade de partículas e assim reduzindo a pressão. Como é que a gente reduz a quantidade de partículas? Fazendo a sucção do ar que está aqui. E aí, ele começa a subir pelo canudo. E assim você vai ter uma região de menor pressão aqui no interior do canudo em relação à atmosfera. É isso que proporciona a você conseguir segurar este líquido a uma determinada altura H. De acordo com o teorema de Stephen, a pressão que eu tenho neste ponto aqui, que eu vou chamar de X, vai ser a pressão que eu tenho ali no canudo mais dGH. Douglas, não é a atmosfera? É porque a atmosfera, entre aspas, que está aqui sobre esta coluna de líquido é, na verdade, o ar no interior do canudo. Então, nós vamos dizer que a pressão Px vai ser a pressão ali em cima do ar no interior do canudo mais dGH, onde D é a densidade do líquido, G é a gravidade e H é esta profundidade. Mas o que é que aconteceria se eu chegasse aqui e colocasse um outro canudo, mas este outro canudo solto para o ar? Aí você já sabe, né? Na hora que você fizesse a sucção do ar do canudo, acabaria vindo ar aqui de fora e a gente não conseguiria a redução da pressão. Na hora que você chupa o ar que era para vir do canudo, por conta do outro canudo que está aqui aberto para a parte de fora, a gente não consegue reduzir a pressão aqui e assim o líquido não consegue subir. Então, você deixar um canudo, outro canudo extra aqui em conexão com o ar, vai fazer com que o ar de fora entre e a pressão aqui dentro não fique menor do que a atmosférica do local. E aí você não vai beber o canudinho. Outra coisa que pode acontecer é quando o seu canudo rasga. Um canudo que rasgou na parte superior te impede de beber com eficiência o líquido, porque é justamente algo similar a este do canudo que fica para fora. E retomando o enunciado do problema, veja que a dificuldade vai acontecer porque você não vai conseguir reduzir a pressão aqui no canudo, deixando o outro canudo aberto para o ar. Então, a opção correta é a alternativa E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco, e assim a gente não cria a diferença de pressão necessária para fazer o líquido subir. E o que será que o nosso professor tradicional teria a dizer a respeito deste problema? Tá vendo? Muito complicado de entender. Sempre que houver uma questão com canudinho no suco e outro no ar, decore! Que a pressão na boca não vai diminuir. Por isso, não vai dar para beber o suco. Decore! Pois é, ele está fazendo a gente de palhaço. Não quer ser palhaço? Então entre para o nosso Plantão 1905. O link está aqui na descrição do vídeo. E venha para o nosso grupo no Telegram para aprender física de forma significativa, de forma que você consiga chegar à compreensão e te deixe habilitado, habilitada a resolver problemas. Então, a gente se vê. Um forte abraço e até lá!